apóstolo Paulo, nesse texto sagrado, ele chama a nossa atenção, dizendo que em Cristo somos novas criaturas. E ele faz menção das coisas velhas que já se passaram, e agora tudo se fez novo. Então, automaticamente, nós já pensamos na necessidade de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento. A vida outrora sem Cristo, a vida outrora sem a observância da palavra de Deus, sem o compromisso com a palavra, nós vivíamos uma vida segundo o curso deste mundo. Como diz a palavra de Deus, vivíamos fazendo a vontade da carne e do pensamento, ou dos pensamentos. Mas uma vez que entregando a nossa vida a Jesus e vivendo agora de acordo com a palavra de Deus, a vida do crente, do cristão, ela precisa ser diferente. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz menção de que alguém em Cristo é nova criatura. Então nós temos que abandonar, deixar as práticas do velho homem e agora viver as coisas novas que Deus tem preparado a cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala aqui de uma vida debaixo da graça, segundo o Espírito, e ele fala da santidade e adoção. Paulo, no capítulo 8, e o verso de número 1, ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não vive mais segundo o curso do mundo, já não estão mais vivendo segundo a vontade da carne dos pensamentos. Então não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que se alguém está em Cristo é nova criatura, se faz necessário as pessoas que estão em Cristo abandonar as práticas da velha vida, da velha natureza, e agora viver com base na palavra de Deus, que está aqui em Romanos. Os que estão em Cristo, com base em Romanos capítulo 1, eles agora estão vivendo não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí nós podemos responder a nós mesmos a forma que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo para agradar a Deus, se nós estamos vivendo para fazer a vontade de Deus, se nós estamos andando segundo a carne ou segundo o Espírito. Cada um de nós temos a condição de fazer o autoexame. Como diz Paulo aos Coríntios, sempre nós lemos aqui no dia da Santa Ceia: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então cada um de nós é sabedor se estamos vivendo na carne ou se nós estamos vivendo segundo o Espírito. No versículo 2 do capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele diz: porque
a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já passou por essa experiência? Já passamos, né? Todos nós estamos agora vivendo uma nova vida em Jesus. E a vida que nós servimos, que nós vivemos em Cristo, ela precisa ser no Espírito, porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão vivendo segundo a carne, verso 5 do capítulo 8 de Romanos, os que estão vivendo segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Então é fácil de nós nos avaliarmos, é fácil você analisar e ver qual é a tua inclinação. Você pode observar a sua vida e observar e ver se você está vivendo ou se inclinando para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo, no versículo de número 6, ele diz aqui que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então está diante do crente, diante de nós, duas escolhas. Nós podemos decidir, como cristão, se eu vou viver, se eu vou inclinar para as coisas da carne e viver segundo a carne, ou se eu vou me inclinar para as coisas do Espírito e viver segundo o Espírito. Glória ao nome do Senhor. Agora, o que nós aprendemos com a palavra de Deus, no versículo 6 da carta aos Romanos, é que a inclinação da carne é morte. Mas ele conclui o versículo 6, dizendo que a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a segunda opção é melhor, não é? Se nós perguntarmos, quem deseja viver uma vida atribulada, uma vida sem paz, quem deseja viver uma vida de angústia, de desesperos, ninguém vai optar por essa escolha. Mas se perguntarmos, quem deseja paz, todos vão levantar as mãos, porque a paz é algo glorioso, viver em paz é coisa maravilhosa. E para isso nós temos aqui esta receita que Paulo aplica à igreja que estava em Roma, e nesta noite a todos nós só estamos aqui relembrando que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No verso 7, parece que fica um pouco mais apertado ainda, porque o apóstolo Paulo diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Imagina, irmãos, ser o inimigo de uma pessoa, humanamente falando, já não é bom. Você ter alguém como seu inimigo é muito ruim. Podemos dizer que é triste você chegar em um recinto, um estabelecimento comercial e deparar com alguém que você constituiu como inimigo. Mas é desagradável, né? Você dá de cara com aquela pessoa que por alguma razão se tornou inimigo seu. Mas é um ser humano. A gente sai, dá um jeito, vai embora, mas sempre que se encontra, dá aquele clima, né? Gente, tinha que ter encontrado essa pessoa hoje. Alguém diz assim, estragou o meu dia. Mas aqui a gente vê, irmãos, algo muito sério
Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora, quem foge da presença de Deus? Dos inimigos terrenos, humanos, a gente vai desviando por aí. Você sabe, ao longe, quem sabe você vai chegar em um estabelecimento comercial, ao longe você vê aquela pessoa que por alguma razão se tornou seu inimigo, você evita, você deixa de entrar ali, você deixa de estar compartilhando com aquela pessoa. Mas quem foge da presença de Deus? Não é? E aqui o que Paulo está dizendo, que os que se inclinam para as coisas da carne, é inimizade contra Deus. Quem foge da presença de Deus? Nós temos alguns relatos bíblicos de homens que tentaram se esconder de Deus, tentaram fugir de Deus, mas é impossível. A começar de Adão, quando Deus, na viração do dia, visitava o jardim, e tinha ali momentos de diálogos com Adão, por certo com Eva, todos os dias na viração do dia, até que o homem pecou, o homem desobedeceu, o homem transgrediu as ordens do Senhor. E aí ele resolveu se esconder. Mas quem é que pode esconder de Deus? Porventura teríamos um local que nós poderíamos nos esconder de Deus? O Salmo 139, o salmista apresenta, falando a respeito de Deus, e ele apresenta alguns lugares que, quem sabe, poderíamos fugir da presença do Senhor. Mas no fim ele conclui dizendo que nem mesmo as trevas são capazes de nos esconder de Deus. Então de Deus ninguém se esconde. E aqui ele está dizendo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Imagine alguém ter Deus como seu inimigo. Que tristeza, não é? Glória ao nome do Senhor. E ele diz que a inimizade a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todos nós queremos agradar a Deus. Se nós perguntarmos, todos querem agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus, sentir a presença de Deus, receber a graça de Deus, receber o poder de Deus na sua vida. Todos nós queremos a presença maravilhosa do Senhor, queremos ser cheios, queremos sentir a presença de Deus. Porém, existe pela palavra de Deus as condições e as exigências divinas para isso. Então nós já entendemos no verso 8 que se vivermos segundo a carne, nós não vamos agradar ao Senhor. Agora, no verso 9, o apóstolo Paulo está dizendo: vós, porém, olha que coisa maravilhosa, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E ele conclui dizendo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui nós vivemos algumas verdades, aprendemos aqui, que nós precisamos sempre estar relembrando, para que nós tenhamos uma vida abençoada pelo Senhor. Para agradar a Deus, nós aprendemos que não podemos viver segundo a carne.
Para agradarmos a Deus, nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que se faz necessário viver no Espírito. Glória a Deus, porque quando nós vivemos no Espírito, o Espírito de Deus habita em nós. Tem presença de Deus aí? Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós queremos estar pensando com os irmãos sobre algumas marcas de uma nova vida com Cristo. E nós precisamos observar com cuidado estas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, nós já lemos, sobre que agora nós nos tornamos nova criatura em Cristo. É o primeiro passo, ou o passo inicial, para uma vida de relacionamentos com Deus. Está em Cristo. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 2, o versículo 20, depois que ele teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor, ele deixou escrito dizendo, olha bem, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então o cristão, para ter essas marcas de uma nova vida em Cristo Jesus, ele precisa fazer o que está escrito aqui aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós precisamos entender, assim como Paulo, que não vivemos mais para nós mesmos, mas é Cristo quem vive em nós. Paulo chegou a dizer, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós precisamos entender que para viver essa nova vida em Jesus, sermos de fato novas criaturas, precisamos fazer cumprir em nós a poderosa palavra de Deus. Se você está vivendo uma nova vida em Jesus, você não pode mais viver na prática do pecado. Tem gente que peca, parece que por achar bom, né? Mas nós precisamos fugir de todo o pecado. Eu disse aqui esses dias, na terça-feira, sobre aos Hebreus, capítulo 12. Porque a lei do pecado, o embaraço que de perto nos rodeia, e ele pode impedir o nosso progresso espiritual. Quando Deus tirou Ló e as suas 2 filhas de Sodoma, a ordem de Deus era para que eles não olhassem para trás. Durante a sua saída, até chegar no destino estabelecido por Deus. E os anjos tomaram a Ló, as suas filhas e a esposa de Ló. Mas ela foi envolvida em um embaraço. Coisa simples. O Senhor Deus tinha dito, não olhe para trás em toda esta campina. Simples, era pecado olhar para trás? Parece que não, não é? Nós podemos olhar para todas as direções, mas aquilo se tornou um embaraço na vida dela, e automaticamente se tornou um pecado, porque a ordem de Deus era não olhe para trás. Mas na saída, os anjos apressando com Ló e com a sua família, a mulher de Ló, ela resolve olhar para trás, e quando ela olha para trás,
ela foi convertida em uma estátua de sal. Foi presa em um embaraço. E quantas pessoas se prendem aos embaraços dessa vida? Ah, não, isso não é pecado. Mas às vezes é um embaraço que vai furtar a sua comunhão com Deus, vai te prender, vai te impedir de aproximar de Deus, de receber algo a mais da parte do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado. Se você está vivendo uma nova vida em Jesus, você não pode mais viver segundo a prática do pecado. Romanos 6, versículo 1 e o versículo 2, Paulo escreve dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então existem pessoas que eles querem viver na presença de Deus, querem agradar a Deus, querem estar na igreja, mas não abandonam as práticas da velha vida, a velha natureza. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado. Precisamos abandonar essas coisas. Não podemos estar alienado às coisas do mundo. Mas todo crente deve estar ciente que ele agora está ligado em Cristo através da sua palavra. Quantas pessoas na igreja que nunca deixaram as práticas mundanas, não é? Pessoas que estão aí vivendo na igreja, mas fazendo uso daquilo que a palavra de Deus, ela não se agrada, ela nos proíbe. Então, para o crente que está caminhando com Jesus, vivendo essa nova vida com Jesus, nós não podemos mais viver segundo as práticas pecaminosas. Vamos ler primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ver alguns versos. Veja bem, capítulo 4 da primeira carta de Pedro, versículo 3 a seguir. Porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo o Espírito, segundo Deus no Espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto vigiai em oração. Então aqui no versículo 3, o apóstolo Pedro, ele traz uma lista de algumas coisas que antes fazíamos, agora na presença de Deus não podemos fazer mais. Ele diz aqui: andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Alguém com a sua vida na presença de Deus, dizendo ser nova criatura, fazendo a vontade do Senhor, quem sabe batizado nas águas no Espírito Santo,
mas deixando de ser levado por estas coisas e praticando isso que a palavra de Deus condena. Mas e a nova vida? Como nós estamos como nova criatura? Então, há marcas de uma nova vida em Cristo, irmãos, que nós podemos observar, segundo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. A primeira marca de uma vida nova com Cristo nós encontramos no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Glória ao nome do Senhor. Que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, isso é algo que precisa marcar a nossa vida. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já está mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória. Primeira marca da nossa nova vida em Jesus é o desejo das coisas do alto. Coisa maravilhosa é um crente que tem desejo das coisas de Deus. Um crente que tem desejo de buscar a presença do Senhor, de falar com Deus, de ter uma vida de oração. O crente que tem desejo de estar estudando a palavra para conhecer a vontade do Senhor, a vontade de Deus e aplicar em sua vida. Então, a primeira marca da nossa nova vida em Jesus é desejar as coisas do alto. Desejar as coisas que são do alto é uma marca da nova vida com Cristo. Então é fácil quando nós olhamos para uma pessoa, para a gente pensar e avaliar, não, esse rapaz, essa moça, esse homem, esta mulher, realmente, ele tem compromisso com Deus, porque a gente vê as marcas. Paulo chegou a dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, quando nós observamos e vemos uma pessoa que está buscando as coisas de cima, que está pensando nas coisas de cima, a gente vê nele, nessa pessoa, uma marca viva de um desejo de fazer a vontade de Deus. O que tem marcado a sua vida? Não é? Cada um de nós precisamos observar isso. Então, precisamos viver essas marcas. A primeira marca aqui é o desejo de buscar as coisas que são de cima. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, todo crente, todo cristão precisa buscar as coisas de cima. Glória a Deus. E nós não podemos deixar que o nosso coração se encha de tristeza. Como servos do Senhor, servos do Altíssimo, nós não podemos deixar que o nosso coração se encha de tristeza, se encha de rancor, de desesperanças. E quantas pessoas rancorosas, não é? Por nada, cria um negócio aí dentro, né? Um rancor, um ódio, uma raiz de amargura. Infelizmente acontece. Às vezes professam a mesma fé, estão servindo ao mesmo Deus, participando da mesa do Senhor, mas traz consigo um rancor de alguém. Isso não é bom. Isso faz parte das coisas terrenas. Outros se enchem de uma amarga tristeza. Outros deixam ser levados
pelas desesperanças da vida. Aí você conversa com ele como crente, devia estar alegre, dando glória ao nome do Senhor. Como é que está? Tudo bem? A pessoa está lá embaixo, não é? Cabisbaixo. Irmãos, vamos olhar para cima, vamos olhar para Jesus, vamos pedir ao Senhor que Ele nos enche da sua graça, do seu poder, pedir Jesus para que Ele nos encha de alegria, expulsar de nós toda tristeza, expulsar do nosso coração todo o rancor, mandar embora todo o ódio, mandar embora as desesperanças da vida, e vamos dizer bem alto: o Senhor é a nossa esperança. Deus é a tua esperança. E às vezes se faz necessário derrubar esse muro que foi criado entre pessoas. E às vezes esse muro só cai com um pedido de perdão, né? Para esse rancor ir embora, para esse ódio desaparecer. Um pedido de perdão faz bem. Chegue na pessoa, conversa, peça perdão, se perdoam, dê liberdade ao Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Aí a tristeza vai embora, o rancor vai embora, o ódio vai embora, a falta de perdão vai embora, a desesperança vai embora, e uma nova esperança vai raiar na sua vida, e você vai passar a viver alegre, dando glória ao nome do Senhor. Mas é aquele negócio, alguém diz: não, eu tenho sangue tal. Eu não tenho sangue de barata. Os dizeres do povo, né? Mas o importante, irmãos, é que nós fomos lavados com o precioso sangue de Jesus. A nossa velha natureza, Paulo diz que ela precisa ser crucificada com Cristo. Crucifique a tua velha natureza, sirva ao Senhor com alegria, de coração, e você vê que a sua vida vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. Você vai viver alegre, você vai sentir bem do ambiente onde você está. Então, nós precisamos entender isso. Como já disse, nós não estamos alienados ao mundo, mas devemos estar cientes que a solução para todos os problemas da vida não se resume aqui entre nós. A palavra final que nos trará a solução de tudo, irmãos, ela está com o Senhor. Coloca nas mãos do Senhor para você ver se não vai mudar. Você pode dizer: eu já tentei resolver essa situação, não consigo. Deixa Deus resolver. A palavra final é de Deus. A resposta final está na boca do Senhor. Ele tem e Ele quer mudar a sua situação. Tem coragem de entregar tudo a Deus? Não é? Nós pregamos aí: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas a gente tem dificuldade de fazer a entrega, não é? A gente tem dificuldade. Mas muito bem, a segunda marca, irmãos, que nós vemos com base em Colossenses: a nova vida nos faz buscar santidade. Uma vez que nós estamos abandonando a prática da velha criatura, automaticamente nós estamos buscando santidade para a nossa vida. Buscar santidade é uma marca importante na vida de quem segue a Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 5. Uma vez que nós praticamos o que está escrito aqui, ou deixamos de praticar essas proibições, melhor dizendo, nós estamos dando um passo, caminhando para a santificação, que é a segunda marca que nós pontuamos aqui. Veja bem, Paulo, a partir do verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz:
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele pontua: prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros. Isso aqui pega alguém por aí, né? Não mentais uns aos outros. Alguém mente assim com facilidade. Pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Aí ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E ele diz mais no verso 3: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como ele perdoou, assim fazei vós também. Então a segunda marca aqui, que nós observamos na palavra de Deus, segunda marca, é a busca da santidade. Isso é importante. E nós vemos aqui essa lista que Paulo deixa para todos nós observarmos. Então, marque aí na sua Bíblia, lê em casa. São coisas que não devemos praticar. Observe o que está escrito. Quem sabe, se você tem feito alguma dessas coisas, abandone, foge dessas coisas. Há uma recomendação que nós precisamos fugir dos desejos da carne, da mocidade. E aqui Paulo traz essa lista para que nós pudéssemos observar essas coisas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. É bem verdade que para abandonar essas práticas, nós não conseguimos muitas vezes com as nossas próprias forças. Nós precisamos buscar a ajuda e a orientação do Espírito Santo de Deus. Você vai ler e vai orar ao Senhor e vai pedir o Espírito Santo para te ajudar. E Ele te ajuda, Ele te capacita. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele vai abençoar a sua vida, e você vai encontrar forças para fugir dessas práticas que não agradam a Deus. Terceira marca para uma nova vida em Cristo. A nova vida nos faz cultivar o bem. Existem pessoas que já se esqueceram o que é o bem, né? Mas como crentes, como servos de Jesus que nós somos, irmãos, nós precisamos estar no nosso dia a dia, precisa fazer parte da nossa vida diária, cultivar o bem, cultivar aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom, agradável a Deus, nós precisamos abraçar isso, cultivar. É como alguém que planta, quem sabe uma horta, uma planta, uma flor, e ela vai cuidar, vai regar, vai zelar, vai cultivar para que aquilo venha frutificar. E aqui uma marca importante que nós temos é cultivar o que é bom. Ela é uma marca maravilhosa na vida de todo homem que serve a Jesus. Glória a Deus. E nós vemos na carta de Paulo aos Colossenses, do 13 ao 16, já caminhando aqui para a nossa conclusão. Nós já lemos o 13, falando da necessidade de perdoar uns aos outros, e o verso 14 diz assim: sobre tudo isto, revesti-vos de toda a caridade, que é o vínculo da perfeição. E uma vez feito isso, olha o que acontece, verso 15: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações,
e sede agradecidos. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mas por aí, a gente já ouve um barulho de músicas diferentes, músicas que não exaltam a Deus, músicas que não louvam ao Senhor, músicas que falam, que exaltam o homem, a mulher, mas que não tem nada de Deus, músicas mundanas, músicas profanas. Mas a recomendação do apóstolo Paulo aqui, ele está falando dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais. Então vamos, irmãos, fazer uma observação na nossa vida, para nós observarmos se o que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Paulo está nos dizendo que, como filho de Deus, nós precisamos viver essa nova natureza, revista-se como eleito de Deus, não dividido ou dividindo. Existem pessoas que aprenderam subtrair e a dividir na casa de Deus. Não, irmãos, nós somos chamados para somar, nós fomos chamados para acrescentar. Tenhamos cuidado, como a eleita de Deus, como a igreja do Senhor, nós precisamos ter cuidado com as coisas deste mundo, precisamos ter cuidado com as paixões dessa vida, porque isto é perigoso para a nossa vida espiritual, mas que o Senhor Jesus nos revista da sua graça. Então vamos cultivar o que é bom, vamos cultivar todo o bem, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E uma vez feito isso, o que vai acontecer? Nós vamos estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus. É eu ajudando você, é você me ajudando, é um companheiro ajudando o outro. Às vezes nós somos ajudados até por uma criança. Muitas vezes a criança, numa simplicidade, expressa alguma coisa, justamente aquilo que nós precisávamos ouvir. Então, um ajuda o outro, e quando isso acontece, nós crescemos espiritualmente falando, nós crescemos na graça, nós crescemos no conhecimento, nós crescemos em espírito. Glória a Deus, nós nos tornamos melhores crentes quando nós aplicamos a palavra de Deus no nosso coração. Então que Deus te abençoe. Se você já está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo é novo na sua vida. Então você pode adorar a Deus, dê glória ao nome do Senhor e viva esta nova vida com Jesus, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Deus abençoe.